Estamos de volta agora com o nosso sexto tema dessa manhã, agora já dessa tarde, né? Vamos discutir NGTA e defesa de classe. O coordenador desse painel é o Dr. Guinter Giroldo Badessa. Ele é coordenador nacional do Núcleo de Gestão do Trabalho do Anestesiologista, o NGTA, da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Ele é coordenador do CET-GAP da Faculdade de Medicina São Camilo e diretor de defesa profissional da SAESP. Como debatedores, temos aqui o Dr. Abinoam Prachedes Marques Júnior, ex-presidente da Copanest do Rio Grande do Norte, membro do NGTA e defesa profissional da SBA, e o Dr. Jedson dos Santos Nascimento, que é diretor do Departamento de Defesa Profissional da SBA. Muito obrigada a todos. Gostaria de conversar, então, ouvir as primeiras palavras aí do Dr. Guinter sobre a importância desse tema. Puxa, obrigado, Cris. Obrigado novamente pelo nosso terceiro fórum, Profissão Anestesia. E para mim é uma honra ter o Dr. Jedson, nosso diretor de defesa profissional, Dr. Abinoam, ex-presidente da Copanest Natal, e do qual falar um pouco sobre esse núcleo de gestão, do quanto, né, a gente tem de trabalho relacionado ao tema anestesiologia. Cris, o NGTA, ele envolve um núcleo formado por pessoas especializadas dentro de cada modelo de negócio. E a nossa ideia, num primeiro momento, em 2019, conversando aqui dentro da diretoria da SAESP, eu e o Dr. Falcão, a gente começou a entender o seguinte, e na época era a professora Rita, que era a nossa presidente. A ideia era tentar sair um pouco do cenário, coloca para dormir, coloca para acordar, o próximo doente e tudo mais, tal. Aquilo tudo, será que aquilo tudo, quanto de valor existe nisso, né? O quanto de fato a gente pode entender e pode participar um pouco mais. E a primeira coisa era o seguinte, ficha de anestesia não vira dinheiro, ela tem todo um caminho. E o anestesista ser um fator primordial dentro da maior margem de contribuição de um hospital, que é o centro cirúrgico, que é o bloco operatório, o que a gente podia entender um pouco mais sobre isso? E a ideia era o seguinte, o que o anestesista entrega de valor ao doente? Não é só o valor específico ao cuidado, mas o valor que envolve o reconhecimento do cliente, hospital, cirurgião, o reconhecimento do próprio doente e o reconhecimento da sua própria imagem como médico anestesista. Então a ideia era, poxa, a gente precisa conversar um pouco mais. Em 2019, no Congresso Brasileiro em Goiânia, conversando com o Dr. Luiz Diego, um abraço para ele, nosso atual presidente da Sociedade Brasileira de Anestesia, só entre parênteses, Sociedade Brasileira de Anestesia é a nossa mãe, a nossa especialidade mãe, a nossa sociedade mãe, e é nela que a gente trabalha todos os dias em prol da especialidade, em prol da nossa valorização. Conversando com o Diego, naquela época ele era diretor de defesa profissional, e aí a ideia veio da seguinte situação, poxa, a gente pode reunir certas pessoas, certos integrantes e chamar pessoas de outras áreas que tivessem outras experiências. E a gente tem que lembrar que o Brasil o Brasil é um país enorme, que tem inúmeras culturas e que também não muda no sentido anestésico. E aí começou essa conversa em 2019, numa fase pré-pandêmica, e de lá para cá a coisa se tornou muito interessante. Constituiu-se de fato uma cadeia de união com aqueles primeiros colegas, que eram colegas de inúmeras situações, de serviços públicos, de cooperativas, de serviços particulares, ou o famoso lobo solitário. Um abraço ao nosso amigo Mauro, que esteve aqui presente com a gente hoje, o pessoal do freelance, os seletistas, os concursados, e a ideia era entender um pouco da vida de cada um. E surgiu esse núcleo cada vez mais. Através disso, a SBA, com a força da SBA, a SBA entendeu a importância disso, e num passo rápido, constituímos dentro da própria diretoria da SBA naquele momento, um planejamento estratégico que a gente pudesse entender de fato como a coisa poderia funcionar. E de lá para cá a coisa cresceu bastante, com inúmeros webinars, com inúmeras participações. E aí o anestesista de fato ele passa, a especialidade de anestesia ela passa a ser o seguinte, poxa, o que a gente pode fazer
fora do centro cirúrgico no sentido amplo da palavra. O relacionamento político, a condução educacional, o relacionamento com as associações e conselhos e assim sucessivamente. E qual que é a importância estratégica assim, do NGTA, né? Muito bem, isso é muito importante. Quando nasce um núcleo, quando nasce uma cadeia de união entre pessoas, a gente precisa entender que isso precisa ser regulatório. A partir do instante, dentro dos regimentos, né, da própria SBA, isso passa a ser constituído em um núcleo. O núcleo de pessoas trabalham, e a partir daí, como fomentar isso? Né? Qual a estratégia disso? A estratégia é fazer com que todas as nossas sociedades regionais, que constituem todo o nosso país, possa participar disso. Então, recentemente, na jornada de anestesia em Santa Catarina, nós tivemos aí a apresentação no Conselho Superior, falando um pouco do que a gente faz, falando um pouco dessa nossa entrega. E associado a isso, também, não tão importante, mas super importante, foi a divulgação do NGTA no CEBINS, que é o Congresso Brasileiro de Gestão e Inovação em Saúde. Esse é um congresso que foi realizado esse ano em São Paulo, constituído pela sociedade brasileira, que nós tivemos uma integração muito boa, e a partir daí o núcleo ele criou um pouco mais de profissionalismo e um pouco mais de demanda nesse sentido. O objetivo final, Cris, é a proteção, a valorização e sustentabilidade da nossa especialidade. Esse é o grande mantra, esse é o nosso grande core, é para isso que a gente conversa bastante no NGTA. Certo. Doutora Binoan, o que as associações como a AMB e mesmo as cooperativas estão fazendo para defender a remuneração médica? Muito boa pergunta. É importante entender como essas sociedades e organizações elas interagem, né? Elas se relacionam. Então a gente está aqui num evento da SAESP, né? A Sociedade Regional de Anestesia do Estado de São Paulo. E existe a SBA, que seria a Sociedade Brasileira. A SBA é uma sociedade membro da Associação Médica Brasileira, que tem um braço dessas sociedades científicas e tem um outro braço que são as associações médicas que seriam interação. Aí a parte mais importante, assim, que eu acho, pelo reduzir do tempo, é falar sobre a importância da AMB na criação, manutenção, né, guarda da CBHPM, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos. Então, antigamente existia uma tabela de procedimentos médicos chamada tabela MB, existiam outras tabelas, e era uma confusão se medir o trabalho médico. Então, o problema de como que eu meço o trabalho médico é um problema que existe no mundo inteiro, né? Como que uma cirurgia se compara a outra, em complexidade, em custo, e como que eu dou o nome a essa cirurgia, usar uma nomenclatura padronizada, não ficar cada um chamando a cirurgia de um nome diferente. Isso dificulta para o mercado, dificulta para o paciente entender. E aí a AMB fez esse trabalho primoroso lá atrás de constituir a classificação brasileira hierarquizada. Ela fez uma classificação com todos os procedimentos e atribuiu portes a ele, de dizer que a cirurgia é maior, menor, portes anestésicos e portes cirúrgicos. Esse trabalho foi tão bem feito que quando surgiram as agências regulatórias, né, a ANS, a ANEL, a Anatel e tal, a ANS adotou ela como base para fazer a sua nomenclatura também, certo? Que é uma tabela chamada TITUS, troca unificada de informação, né, no terminologia unificada em saúde suplementar, que ela faz parte de um padrão chamado TIS, certo? Que é troca de informação em saúde. Então, o que acontece? Esse trabalho da MB, hoje, ele foi o espelho para TIS. As duas tabelas elas têm funções diferentes, né? E hoje elas divergem um pouco, mas existe um esforço conjunto da ANS e da MB de mantê-las minimamente em sincronia para poder se conversar. E aí o que acontece? Uma das atuações da MB é participar, ela tem uma cadeira cativa no COPIS, que é o comitê que faz essa guarda desse padrão de troca de informação. Então ela vai lá, defende se código tal deve entrar, deve ir por rol tal, ela participa disso tudo. A MB ela tem reuniões que são comitês, então qualquer pessoa que questione alguma coisa da CBHPM, ela pode entrar lá, solicitar uma reunião do comitê e fazer essa modificação. Que aí é onde entra aquele assunto que a gente estava conversando lá no corredor, Guinter. Porque é o seguinte, algumas, digamos assim, operadoras de saúde tentam, digamos assim, fugir da TIS ou fugir da CBHPM como, digamos assim, balizador
da nomenclatura, da cobrança e tal, quando existe um caminho oficial de modificação. Então, por exemplo, uma operadora ela pode, mesmo não sendo, chegar lá e fazer um pedido, olha, esse código aqui está sendo usado de forma dessa, pedir um parecer, eles pedem muito parecer, né, para a MB, e existe isso. Não adianta querer reinventar a roda, porque quando a gente tenta reinventar a roda para resolver pequenos problemas que a gente está enxergando, a gente cria problemas muito maiores que esse, né? Então, nesse comitê, é interessante que tem a AMB como representante, mas tem a Unimed, tem a Abrange, tem entidades de mercado e se discute essa questão. Uma outra coisa que é importante falar, frisar, Guinter, porque pode ter alguém escutando aqui, a TIS ela é obrigatória por lei, certo? A troca de informação em saúde. Então, quando você faz uma cobrança, uma guia de honorário, ela tem que ter um padrão para enviar. Por quê? Porque quando você envia naquilo, o operador é obrigado a informar para a ANS. Existem certas garantias digamos assim, de recebimento. E aí a gente tem notícia de operadoras que tentam fugir desse padrão da TIS, que é o padrão da ANS obrigatório, por lei, né, para justamente não ficar informando a ANS o que é feito e não precisar fazer essas retenções obrigatórias de proteção, que isso vem de uma época que houve uma quebradeira no mercado e tal. E então, assim, se tiver alguém escutando que, interessante, eu não mando pela TIS, o hospital me obriga a mandar, o plano obriga em planilha, manda envio em planilha e tal. É interessante revisar isso aí, consultar um advogado, fazer um parecer, pedir um parecer da MB, porque isso aí gera um risco de não recebimento, né? Então, acho assim, essa atuação na AMB é uma coisa, na CBKPM é uma coisa muito importante, né? E no NGTA a gente vem discutindo o quê? Essa adequação, que nem o Guinter está falando, das diferentes realidades de mercado local regionais, né? Então, a realidade no Nordeste, tem outra realidade aqui. E o trabalho médico é o assunto, né, o foco, gestão. Lá a gente tem um grupo seleto, né, eu acho assim, eu estou orgulhoso aqui, Jedson, agradecer você por todo o apoio que você sempre tem me dado, agora o Guinter está lá, de participar desse grupo seleto de pessoas que estão interessadas em gestão, porque a nossa especialidade, apesar de ter cunho científico, ela não existe no trabalho, diferente de outras especialidades. O trabalho faz parte, né, a gente tem uma ciência que o trabalho faz parte, então a gente tem que trabalhar essa gestão do trabalho. Certo, ótimo. Dr. Jedson, nos últimos tempos a anestesiologia vem sofrendo com diversos tipos de detratores, né? A gente pode dizer assim. Então, são alguns profissionais que postam práticas nas redes sociais que são proscritas, ou dentistas, esteticistas que fazem anestesia em correções plásticas, enfim, tatuadores. Nesse cenário, quais que são as melhores estratégias de defesa profissional? Veja bem, Cris, muito obrigado a todos por estar aqui, agradeço muito essa oportunidade. E eu acho que o primeiro ponto a nós discutirmos não é a defesa profissional, é a defesa da população. Eu acho que temos que deixar claro a todos que nos ouvem que o ato médico é muito sério e traz consequências. Então temos que ter o devido respeito por isso. E independente de quem seja o profissional, inclusive o médico, esse ato tem que ser feito na maior seriedade possível e com todo o respeito ao paciente. Eu acho que eu inicio a conversa não com o desejo de defender minha especialidade ou minha profissão, e sim com o desejo de que as pessoas que se submetem a procedimentos hoje tenham o respeito que merecem, né? Então, um outro ponto que eu gostaria de deixar frisar muito claro é que eu respeito muito todas as outras profissões, porque sei que a maioria dos profissionais são sérios em todas as outras. E, assim, acreditamos que essas pessoas sérias merecem um respeito, merecem nossa consideração. No que diz respeito à invasão do ato médico, ou seja, de pessoas que realizam ato médico sem estar capacitadas para tal, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, assim, o grande prejudicado em tudo isto é o paciente, né? Quem sofre, muitas vezes por uma questão financeira ou por uma questão de convencimento ou por aproximação de alguém, ele se submete a um ato e o
a grande questão não é o sucesso, porque quando o sucesso é garantido é ótimo. A grande discussão é quando existe um insucesso, porque esse profissional não está habilitado para tratar as complicações que podem advir do ato que ele está realizando. Então, pensando dessa forma, eu acho que nós, na anestesiologia, eu diria que nós médicos, né, precisamos tirar um pouquinho do manto, sabe, da roupa, do jaleco, e ouvir mais as necessidades de nossos pacientes e tratar isso desta forma. Haver invasão por outras profissões, isso sempre existiu. E esse é um caso de polícia. É um caso de polícia porque o exercício legal da medicina é um crime previsto em lei. E, assim, a gente sabe que a lei no Brasil, ela possui o seu regramento, nós respeitamos, mas a grande preocupação mesmo que eu fico é com a sequela desse ato em alguém que passa a ter um problema. Com certeza. Mas em termos de defesa profissional, né, considerando que esse é o cenário, ou em situações em que essas práticas que são proscritas até são cometidas, como defender a especialidade? Olha, nós procuramos os caminhos legais. Por exemplo, com relação à odontologia, eu tenho muitos amigos odontologistas e que nós fomos forçados a solicitar ao Conselho Federal de Odontologia que se posicionasse. Porque nós estamos vendo dentistas fazendo várias coisas, vários atos nos pacientes, com sequelas, alguns se arvorando a fazer atos anestésicos usando drogas que são de controle hospitalar, de uso hospitalar, em cenários não apropriados, tendo problemas, e a culpa é da anestesia. Não é o anestesista, não, morreu por causa da anestesia, teve um problema com a anestesia, quando o que acontece é que a pessoa não está habilitada para usar tais medicações e muito menos tratar as complicações advindas do uso das medicações. Então, é um ato de irresponsabilidade, nós estamos frequentemente apontando os problemas, levando a situação para a população em todo o Brasil, lutando vorazmente para que a população seja devidamente alertada. Como eu disse, eu não estou preocupado com o Dr. Abinoam, não. Eu quero que o Dr. Abinoam seja muito feliz. Mas antes eu estou mais preocupado com a senhora. Que seja esclarecida dos riscos que passam nessas situações. Com certeza. Dr. Guinter, a valorização da especialidade médica é o papel fundamental do NGTA, né? Quais são os principais desafios nesse campo e o que vocês esperam alcançar nos próximos anos? Puxa, Cris, obrigado pela pergunta. A anestesiologia é a quinta especialidade mais procurada hoje pelos médicos. Hoje, nós vivemos num país com o maior número de faculdades de medicina do mundo. Num prazo de 10 anos, nós teremos mais de 1 milhão de médicos ativos no país. E cada vez mais a gente tem dificuldade de formar especialistas de uma forma plena. Quando eu digo formar através de uma sociedade onde está extremamente preocupada com a valorização do médico, com a valorização da especialidade, através da sociedade brasileira e através dos centros de ensino e treinamento. Associado a isso, nós temos o Ministério da Educação e Cultura, mas o Ministério sabe exatamente que se ele não tiver uma sociedade brasileira, uma sociedade forte, uma sociedade que de fato forme as pessoas de forma plena e contínua, isso não fica de pé. Então, valorizar a especialidade, isso não é apenas um assunto dentro do NGTA Educação, e existem outros tantos, é fundamental e é essencial para a gente. Então, a nossa conversa ela começa a partir do instante onde todas as pessoas são bem informadas. E aquelas que não são? Aquelas que não são? O NGTA também tem a função de levar essa informação para aquelas pessoas através da onde? Através das suas sociedades regionais, através de todos os nossos presidentes, através do nosso Conselho Superior,
e através da informação. Por quê? Quem entrega valor, e quando o Dr. Jedson fala que ele está muito preocupado com o paciente, com o doente na ponta, ele está totalmente cheio de razão, que muitas vezes o doente não sabe exatamente qual é a essência disso, e quem entrega essa essência, quem entrega esse resultado é o médico anestesista com boa formação. Com uma formação adequada, com uma formação alinhada com todos os propósitos. Lembrar que a anestesia, Cris, você tem nas suas mãos uma pessoa que ela pode ter poucas gramas até mais de 100 anos, com inúmeras patologias, com inúmeras comorbidades. Então, o médico anestesiologista, ele tem que ser um médico bem informado. Então, o NGTA também se preocupa com a formação. Claro, é a essência de todas as regionais? Sim. Mas fora a formação, o que mais? Fora a formação, você tem todo o engajamento da profissão anestesia. Qualidade de vida, remuneração, planejamento de carreira, defesa profissional como um todo, seguro profissional e todo o relacionamento com as instituições. Todo o relacionamento com as associações, com os conselhos e principalmente aquilo que a nossa sociedade brasileira recentemente fez, que foi sentar com o nosso vice-presidente, que é um médico anestesista, Geraldo Alckmin, formado aqui em São Paulo, né, para tentar entender, engajar o assunto anestesia. E ele sabe muito bem disso. Ou seja, isso sobe num determinado momento e é muito em razão do que o Dr. Jedson colocou com as outras profissões, que óbvio, eu também penso da mesma forma, sem nenhum conflito com ninguém, mas de fato existem coisas que acabam se misturando e no fundo, quem acaba sendo prejudicado é o paciente. Então não é só apenas a valorização da assistência, da educação, da gestão, mas no meio disso tudo, Cris, tem uma pessoa, no meio disso tudo tem alguém, no meio disso tudo tem uma família e assim sucessivamente. Então eu acho que a nossa especialidade ela é ímpar, apesar de não sermos o dono do doente. Nós somos uma especialidade de meio, mas nós não podemos errar. E para isso você precisa ser muito bem informado. E para ser bem informado hoje, você tem que ser formado pela Sociedade Brasileira de Anestesia e as suas regionais. Esse é o correto. Exato. Doutora Binoan, em termos de defesa, né, da remuneração médica e outros aspectos da valorização, o senhor observa diferenças regionais? O senhor chegou a mencionar aqui que há diferenças, né? Sim, com certeza, né? Isso foi tema até de uma das reuniões quando eu entrei no NGTA, né? Porque, assim, só um pouco de história, eu me sinto aqui em casa, Guita, porque eu fui membro da SAESP por 10 anos, né? Sim. Morei 8 anos em São Paulo, em Campinas, 2 anos aqui em São Paulo. Trabalhei lá como contratado, trabalhei aqui como bagre, o tal do bagre, trabalhei em cooperativa, de plantão, prefeitura, fui para o interior do Mato Grosso. Então, eu vi todas as formas possíveis que eu imagino, certo? De contratação e remuneração, e eu passei por elas e sei quais que são boas, né? E quais são as que são deletérias tanto para a saúde financeira quanto para a saúde mental. então, o que acontece? E percebi também as diferenças mercadológicas. Então, é importante essa articulação da SBA, né, tal, por NGTA, de representatividade dessas diferentes realidades regionais. Então, quando eu estava aqui em São Paulo, a gente com bis, não sei o que lá tal, eu vou de repente para o interior do Mato Grosso, onde para usar um capnógrafo, a gente teve que comprar o capnógrafo que não tinha no hospital. Né? A gente chegou lá, o grupo, vamos, capnógrafo tem que ter, pelo amor de Deus, né? Então, são realidades de mercado que quando você vai estabelecer, quando a gente fala de trabalho, tem a ver com norma de segurança, entendeu? Não é só remuneração. E é aí que acontece. Mas de todas essas realidades que a gente vivenciou, a gente percebe que as realidades onde se optou por soluções coletivas negociais, elas são realidades melhores, tanto financeiras quanto para a saúde ocupacional do anestesista, né? Então, no momento que você está sozinho tentando negociar com um cirurgião, com um hospital, com um plano e tal, você é só mais um na fila lá. Agora, quando você se junta, né, nós somos uma especialidade gregária, né, que ela só funciona quando estamos juntos, se junta em grupos, em PJs, em
em cooperativas que têm uma boa governança, né, uma participação democrática, tal, você não esteja ali, digamos assim, trabalhando para sustentar nenhum tipo de pirâmide que alguém esteja querendo construir, né, no hospital, de alguma coisa. Você tem uma gestão eficiente, ela sempre é melhor. Por exemplo, eu tenho um exemplo do grupo aqui do Guinter, né, que é as coisas que eu escuto, né, de qualidade, de gestão de números e tal. Então você tem um grupo que dá uma infraestrutura de trabalho para quem está lá. A minha experiência como presidente da Copanest lá em Natal foi exatamente isso, uma infraestrutura negocial, de trabalho e tal. Então, de cobrança, glosa, é diferente eu negociar glosa, eu tenho um percentual de glosa em grupo do que eu sozinho com minhas contas lá, ei, meu amigo, me paga isso aqui. Isso não existe. Então, essas diferenças existem e aí é importante que todos que estejam escutando porque não vai ficar restrito aqui só a SAESP esse vídeo, saber que a SBA ela está preocupada com todos os tipos de realidades de contratação e as pessoas que tiverem alguma dificuldade, elas podem entrar em contato com membros do NGTA, que com certeza vão disparar reuniões para poder tratar desses assuntos de realidade e ver como a gente pode apoiar essas situações aí. Pensando em bons exemplos, né? Existem bons exemplos pelo Brasil que podem ser replicados em outros lugares, que vale a pena as pessoas conhecerem? Com certeza, existem bons, aí o bom ele só existe porque existe o ruim. Isso, então vamos falar de ambos, o bom e o ruim. O que é importante falar é o seguinte, quando eu cito aqui o grupo do Guinter, eu sei que tem outros aqui em São Paulo também, a gente vê que são grupos que se preocupam com qualidade, governança, e as cooperativas em geral, certo? Elas são cases de sucesso no Brasil inteiro. Então o que acontece? A gente tem a cooperativa do Rio Grande do Norte, a cooperativa de Recife é um excelente exemplo, lá em Salvador é maravilhoso, Brasília nem se fala, entendeu? Então o que acontece? Essas coisas elas trazem ganhos, né, tanto de organização e financeiro, né? Mas o que eu queria falar, questão de caso de sucesso, é dar um exemplo de um enfrentamento que está existindo agora, recente, né, que a gente só vai conseguir, digamos assim, vencer isso aí se a gente atuar junto, que é o quê? Tem uma operadora específica que é uma cooperativa, né, que é a Unimed, vou citar o nome, não sei nem se pode, mas que resolveu de forma unilateral emitir um tabelão, né, com os códigos, dizendo assim, olha, a partir de agora o ato tal médico ele deve ser cobrado dessa forma, dessa coisa. Isso é uma coisa assim que pra gente a gente vê de forma muito negativa e assustada, porque o que acontece? Houve todo um trabalho, né, como eu falei para você, da AMB para constituir aquela tabela, ela é usada pela TIS e tal, e existe uma via, se você encontra algum tipo de digamos assim, divergência e tal, você tem uma via para chegar lá e essa sua proposta ser julgada pelos pares, né, da sua especialidade, de outras especialidades. E o que acontece? Quando você tem uma atitude unilateral, como o caso da Unimed está sendo assim, é muito danosa. Então, assim, as sociedades, nas suas defesas profissionais, estão se organizando para tentar conversar, para saber de que se trata isso aí, como é que pode se resolver essa situação. Se a gente tivesse um monte de peixinho solto na lagoa, a gente não conseguiria fazer frente a um tipo de agressão desse tipo, que pra gente soa absurdo. Você está querendo mudar a forma até questão estatística, sabe, Guinta? Você que trabalha muito com números, quando você diz que um determinado procedimento ele passa a ser cobrado de outra forma, você muda a estatística. Você vai levantar o histórico para trás e diz, olha, de repente, em ano tal, acabou de ter tal cirurgia, que foram curados todos os doentes. Não, foi porque a Unimed colocou um tabelão e aquele código não paga mais. Você tá entendendo? Então é uma coisa meio absurda. E assim, a gente estamos organizados, a NGTA está bem atuante aí e vamos participar de todas as discussões e mesas e ações que tiverem para fazer frente a essa situação. Muito bom. Dr. Jedson, o senhor chegou a mencionar a importância, né, de contribuir para a segurança daquele paciente, que a grande preocupação deve ser com o paciente. Como o senhor acha que os anestesistas e as entidades de classe podem contribuir para a conscientização do público mesmo, né, em relação a esses procedimentos estéticos e outros nos quais a anestesia é feita em condições inadequadas? Eu acredito que a discussão da qualidade e segurança, da qualidade do procedimento e da segurança do paciente, não é uma discussão nossa, é uma discussão que ultrapassa a nossa condição profissional, porque devemos ter em mente
que nós existimos por conta dos pacientes, né? Então seria muito importante que isso fosse assumido pela própria sociedade como um todo. Ela entendesse. Nós fizemos algumas campanhas, para a senhora ter ideia. Fizemos um vídeo que teve cerca de 1 milhão de visualizações, falando sobre a segurança do paciente. Então, as pessoas querem ouvir isso. As pessoas querem isso. O porquê de outros profissionais estarem adentrando e realizando procedimentos que não sejam do seu escopo. É uma discussão que cabe sim existir, mas que é importantíssimo que a sociedade também exija dessas pessoas a devida qualidade no atendimento, né? E a qualificação para o atendimento. Então, o nosso discurso ele não pode ser um discurso que nós queremos porque queremos. Não por aí, não é por aí. O caminho tem que ser diferente. Queremos porque temos um propósito. E esse propósito tem que ser atingido. A especialidade anestesiologia é uma especialidade recente que tem uma fama que todos conhecem. Todos têm medo da anestesia. Anestesia geral. Por que teve medo? Porque durante a história houve complicações. Complicações que nós corrigimos na qualidade de formação do profissional. O Inter foi muito feliz ao colocar isso. Ou seja, eu tenho que colocar um indivíduo para poder dirigir um avião, pilotar um avião, ele que tem que seguir regras. Então, assim, vou agora colocar o doutor Inter para ser o piloto do avião, que vai me levar a Salvador daqui a pouco. Não pode ser assim. Tem que ter uma qualidade de formação, porque a gente sabe qual vai ser o resultado. Né? E as consequências da qualidade da formação, elas são vistas pelo governo. O governo tem discutido muito qualidade de formação. Nós estamos com muitas escolas médicas, mas a residência médica ainda é o padrão ouro de formação. E na residência médica tem que existir uma formação de qualidade. Em outros países é assim. O Brasil não vai reinventar a roda para resolver problemas que são muito sérios. Com certeza. O senhor mencionou que as pessoas têm medo, né, de anestesia geral quando precisam de uma cirurgia. O que me impressiona é que parece que as pessoas têm um rebaixamento do senso crítico quando elas vão precisar de uma anestesia num procedimento estético. Então é assim, tem um problema no aparelho digestivo, preciso de uma cirurgia. Que medo da anestesia geral que eu vou receber no hospital. Mas para fazer alguma coisa que também depende de anestesia num procedimento estético, é como se aquilo não tivesse risco nenhum, né? Então, é uma coisa que realmente precisa ser reforçada, essa conscientização do público, eu acho. Existe um aspecto aí que, na história da humanidade, sempre existiram os vendedores de sonhos, né? Então, quando o indivíduo chega e vende um sonho, né, a pessoa vê aquele desejo, o sonho, podendo ser realizado, muitas vezes ocorre uma espécie de miopia, sabe? Do cenário, e essa miopia custa muito caro. Né? Essa situação embaçada, essa visão embaçada custa muito caro, porque a beleza é fundamental. Não vou discutir isso. Vale a pena ser belo, pode se melhorar, ótimo. Mas estar vivo é mais importante do que ser belo. Com certeza. Günther, o que mais a gente não discutiu aqui, você acha que é fundamental? Temos aqui mais, acho que uns 5 minutinhos. Bom, Cris, eu acho que a gente conseguiu mais ou menos resumir o nosso trabalho do NGTA juntamente com a defesa de classe, trazendo aqui o Dr. Jedson como nosso representante da defesa profissional pela sociedade brasileira, trazendo o Abinoam como nosso representante da Comissão de Honorário Médico. Dentro do NGTA a gente tem outras pessoas extremamente importantes que falam sobre qualidade de vida, remuneração, que falam sobre planejamento estratégico e assim sucessivamente, assim por diante. O núcleo, ele é um núcleo aberto para as pessoas poderem trabalhar, para as pessoas poderem participar. Todas as últimas quartas-feiras do mês a gente trabalha sempre com webinars. Esses webinars acabam todos ficando disponíveis na Academia SBA, para que as pessoas possam assisti-los.
E a ideia nossa é tudo aquilo que se discute, você como colega anestesista, vocês vão entender bem o que eu falo. Tudo aquilo que a gente discute em frente ao quadro e aquelas reclamações referente a agências pagadoras, referente a condições de trabalho, qualidade de vida, defesa, gerenciamento, segurança, enfim, tudo aquilo a gente vem discutindo no NGTA já faz um bom tempo. Então, assim, existem inúmeros assuntos e com vários convidados que não fazem apenas parte do NGTA, mas que fazem parte de outros tantos players, de operadoras, de instituições de saúde maiores, de outras especialidades, porque isso é muito importante, né? A gente está falando de anestesia, a gente não pode esquecer das outras especialidades, e várias outras pessoas participam disso de uma forma muito plena. Então, é muito interessante que todos acompanhem. E eu queria aqui deixar um recado, Cris, para o jovem médico. Né? Num prazo de 10 anos, 85% dos nossos médicos terão menos que 40 anos. Então, você, jovem médico, não estou dizendo que daqui a 10 anos, mas você atualmente, jovem médico, a geração atual, por favor, se preocupe com a gestão do que você faz. Se preocupe em saber qual é a margem de contribuição do local que você trabalha. Quanto você custa? Tudo aquilo é mensurado e alguém paga pela conta. Sinistralidade significa aumento de custo. Aumento de custo significa muita receita. Uma coisa não funciona se não tiver margem. Ou seja, você jovem médico, se preocupe muito mais com isso. E o tempo é o fator essencial, não só na nossa vida como médico anestesista, mas principalmente na vida do doente, na vida do paciente e na vida daquelas pessoas que de fato nos servem. Então acho que esse é um grande recado e principalmente é direcionado aos jovens médicos. Muito bom, excelente. Doutora Binoan, gostaria de deixar mais algum recado final? Foi bem lembrado o que Guita falou sobre os webinários, né? Ano passado a gente fizemos uma série de 3 webinários com CBHPM, né? É uma série, vocês colocarem para trás, e para quem estiver interessado em cobrança, honorário médico e tal, eu acho que é uma sequência boa para assistir. E aí lembrar o seguinte, quando vocês tiverem qualquer tipo de dúvida sobre cobrança, por exemplo, o convênio a operadora está discutindo uma coisa que para vocês é óbvia, né? Assim, ó, deve ser cobrado dessa forma, eles estão discutindo. Uma forma de, digamos assim, ter um desempate disso é pedir um parecer para a MB, certo? Se o parecer ele for técnico só da parte de operacionalização da CBHPM, a própria MB responde. Quando é da área da alçada técnica da anestesia, ela reporta a SBA, que reporta a defesa profissional, e chega no NGTA e discute, emite um parecer. Esse parecer, ele tem um valor técnico que pode ajudar na resolução de algum tipo de demanda para não ficar um atrito entre você e o contratante, tá? Uma briga que não chega a um fim, né? E aí você tendo um parecer fica mais fácil. E lembrar dessa questão do parecer que é importante. Muito bom. Dr. Gedson? Bom, minhas últimas palavras são para alertar a todos que o trabalho da Sociedade Brasileira de Anestesiologia na defesa profissional, a SBA, nessa função, ela engloba a representatividade, ou seja, temos de estar junto ao nosso legislativo para que as leis elas sejam criadas para proteger os pacientes. Nós vamos além, vamos para a representatividade nas associações, tal qual a Binoan e Guinta que falaram, na Associação Médica Brasileira, nas sociedades de especialidades, nas parceiras. Nós temos 2 parcerias que têm sido muito interessantes. Uma é com a Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, que tem trazido muita informação para a sociedade e para os nossos sócios. E estamos iniciando agora uma parceria com a Sociedade Brasileira de Psiquiatria para tratar muito dos problemas de saúde mental que afligem os médicos, que é algo muito sério, extremamente sério. Os médicos hoje nós temos uma incidência de suicídio, uma incidência de doenças que necessitam de tratamento, das psiquiátricas que necessitam de tratamento, que é algo que está um pouco acima da média da sociedade como um todo. Isso nos preocupa muito porque o papel de representatividade é um papel de cuidar. E temos que cumprir o nosso objetivo, que é cuidar. De modo que estamos aqui para ajudar e agradecer a
à SAESP, em nome de Guinta, que aqui está, e a todos e a senhora pela devida deferência. Muito obrigada, então. Agradeço ao Dr. Guinter, Dr. Labinoy e Dr. Jedson pelas ótimas contribuições. Encerramos esse painel e voltamos daqui a pouco. Obrigada.